Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais uma segunda-feira para nossos diálogos sobre a diversidade em saúde. Hoje temos um convidado muito especial, Fernando. Fernando, ele é graduado em fisioterapia pela Universidade pela Uninassal, aqui em João Pessoa. É pós-graduando lato sensu em Gênero e Diversidade em Escola na UFPB e também faz parte do grupo de pesquisa do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulheres e Relações de Sexo e Gênero. Fernando, seja bem-vindo ao nosso debate. Lembrando que a presença será preenchida pelo formulário e as perguntas podem ser colocadas no chat, que ao final nós iremos interagir com o nosso apresentador. Fernando, seja bem-vindo. Passo a fala para você. Desejamos uma boa palestra. Fernando, seu microfone está mutado. Eu acho que está mutado pelo próprio Meet. Isso. Tá vendo o microfone aí? Vermelho? Tá. Tá dando para me ouvir? Pronto, agora tá sim. Eu acho que é porque estava dando algum tipo de eco, alguma coisa. Enfim, eu entrei pelo outro dispositivo, então vamos começar do início. Bom dia a todas, a todos e a todes. Quero dizer primeiramente que é uma satisfação imensa estar conversando com vocês aqui. Agradeço o convite à professora Hilva. Faço parte aqui do curso, né? Então, para mim é uma satisfação estar contribuindo com os colegas, com as colegas, com os colegues. Então, sempre é bom a gente estar conversando um pouquinho sobre diversidade, tendo em vista que é um campo muito escasso de debate, um campo muito difícil de diálogos e de espaços em todos os ambientes. O educacional não seria diferente, né? Eu sou Fernando, para quem não me conhece, né? Eu sou a pessoa que fala mais. Eu acho que o pessoal sempre diz, é aquele que fala ou de hoje ou de amanhã, sou eu, né? Então, vai ser um debate bem tranquilo. Eu deixei uma coisa bem enxutinha para eu ir trazendo um pouquinho dessa experiência do meu trabalho, que está em andamento, juntamente com a experiência que eu tenho dentro da área de diversidade. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou especialista em oncologia e cuidados paliativos pela Imbra, lá de Minas Gerais, e hoje sou vinculado ao Unimpam, que é o nosso núcleo de pesquisas sobre mulheres, gênero, sexo, relacionados à diversidade pela Universidade Federal da Paraíba, no Centro da Educação, a nível do lato sensu, na especialização de gênero e diversidade na educação, tá bom? E hoje também sou vinculado à pós-graduação Instrucenso, em Ciências da Religião, na área Espiritualidade e Saúde, no Centro também de Educação e Humanas. Então, antes disso tudo, né, a temática abordada por mim
é a temática do meu projeto que está em andamento, que é Mulher de Cor, Simplesmente Mulher. Uma correlação entre a mortalidade materna na Paraíba com a raça. Eu vou falar um pouquinho dele um pouquinho mais na frente. Então, antes da gente iniciar um debate referente à diversidade, ao contexto de raça, eu acho super significativo a gente iniciar quando a gente fala de feminismo negro, quando a gente fala de independência feminina, quando a gente fala de mulher, né, independente de raça, independente de estado civil, independente de estado de vulnerabilidade, independendo de exatamente onde essa mulher ela vai se encaixar. Eu acho que é muito importante a gente entender um pouquinho da fala de Jamila, que a gente vai falar um pouquinho mais dela lá na frente, e de Angela Davis, que são pessoas muito, muito importantes para o movimento feminista, para os diálogos do feminismo no cotidiano da nossa literatura e da nossa sociedade, como também pensando no contexto negro e feminismo, tá bom? Então é necessário a gente entender de uma vez que não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratados como humanas, segundo Djamila, né? Porque eu já ouvi falar assim, eu já ia em um debate com uma pessoa não negra e ela disse assim para mim: eu acho que vocês vivem muito de mimimi por causa que vocês já ganharam muita coisa, né? Vocês já têm muita coisa, então vocês só devem continuar lutando por aquilo que vocês já têm. Vocês já têm muita coisa, então para que ficar, né, batendo em cima da mesma tecla? Isso já é repetitivo. Eu fiz, não é repetitivo. Não é ganhar muita coisa. É só ter direito daquilo que nós temos por direito. Isso pensando no negro geral, introduzindo toda a temática. Então, como eu sempre digo, o movimento negro, ele não quer de jeito nenhum excluir o branco. Ele não quer pegar o branco e colocar à esquerda dele e dizer, ó, branco, você não se envolve porque você não sabe de nada, fica aqui. Não. Ele não quer excluir o branco. Ele quer dizer ao branco que nós temos direitos iguais, nós devemos entrar e sair dos lugares e estar na sociedade do mesmo modo, precisamos colocar uma balança e estar todo mundo pesado igual, independente de raça. Porque, como sempre diz uma representante do movimento negro, nem todo branco é nosso inimigo, como nem todo negro é nosso amigo dentro do movimento negro. Mas, lógico, o branco, né, a pessoa não negra, né, precisa entender que existe a situação do lugar de fala. Eu, quanto negro, eu tenho experiências, cicatrizes totalmente diferentes de uma pessoa não negra, né? Eu acho muito difícil uma pessoa branca entrar no supermercado de uma forma despojada, uma bermuda, um short ou uma regata, enfim, e o segurança te parar, ficar te olhando, as pessoas, né, enfim, ou se não ir no aeroporto e as pessoas acharem meio estranho. Você entrar numa papelaria, as pessoas acharem que você vai assaltar essa papelaria simplesmente não porque você está mal arrumado, você pode estar muito bem arrumado, né? Simplesmente porque você é negro. Porque simplesmente o negro é taxado como vândalo, como delinquente, como a escória da sociedade. E é isso que a gente quer explicar ao branco. É isso que a gente quer explicar às pessoas que não entendem. As cotas vieram e tem toda uma história por trás que daria 10 horas de debate e a gente não ainda cessaria, né? Então, existem muitas coisas por trás. Não é simplesmente o negro querer falar porque ele quer ter sua voz ouvida por qualquer coisa. Não, ele quer ter sua voz ouvida porque muitos anos essa voz foi calada. A gente não pôde falar, a gente não pôde se expressar, né? O Brasil foi feito graças ao sangue negro e outros lugares também, mas vamos falar da nossa casa, né?
Até ontem era muito difícil ter um negro na presidência, um negro num cargo público muito alto, um negro juiz, um negro diretor. Para vocês terem ideia, a última pesquisa, né, recente, se eu não estou me enganado, é 2018, é 2019, sobre o quantitativo de mulheres, falando agora de mulheres negras, professoras, dentro das universidades, dentro dos ensinos públicos e privados básicos, enfim, pensando em toda LDB, que é a nossa Lei de Bases Nacionais Curriculares, menos de 7% desse quantitativo, né, de docentes eram mulheres negras. A maioria, né, tinha suas especificidades de gênero. Ainda assim, quando a gente quantifica esse gênero, ainda as mulheres são menos, e quando for quantificar dentro disso mulheres negras, diminui muito o quantitativo. Então a gente precisa de mais representatividade. É como eu sempre digo, não é que o negro ele quer ser visto, o negro precisa já ter sido visto, lembrado, e tem sido incluído em todos os espaços. A gente só quer um direito. É como eu sempre digo e repito, a gente não procura a igualdade direta, a gente procura a equidade, a justiça social. A gente quer estar ali, saber que a gente está ali, que a gente tem um direito igual a qualquer outro, tá? E Angela Davis diz assim, numa sociedade racista, não basta ser não racista, é necessário ser antirracista. E problematizando sobre essa questão, né, de Angela Davis, eu trago para vocês a ideia da pluriculturalidade, a pluridiversidade, né, que a diversidade é pluricultural mesmo. Então, a gente pensa um pouquinho no que a gente tem hoje. Eu queria ter colocado no slide, mas eu preferi não colocar. Não sei se alguém aqui acompanha, né, as novidades aí das redes sociais, as novidades aí do nosso cotidiano. Eu não tenho muito tempo para ver, mas eu sei que existe muita coisa acontecendo. E me deparei recentemente com um debate super interessante referente à identidade negra, pensando no contexto simbólico do cabelo afro, tá? Que, para quem não sabe, ocorreu no Big Brother Brasil, se eu não estou enganado, que é um reality show daí do momento. E eu fui me debruçar sobre esse debate para tentar entender um pouquinho sobre essa questão do que foi abordado. E já vi pessoas negras dizendo que não foi preconceito, e vi pessoas brancas dizendo que foi, e pessoas brancas dizendo que não foi, e surgiu um debate atrás disso tudo, até onde está o preconceito, se houve esse preconceito, se não. O que é que eu trago referente a isso para vocês? Que cada ser ele vai ter sua particularidade, isso é muito específico, mas quando a gente fala da comunidade negra, nós temos marcas que totalmente nunca serão apagadas, que veio muito lá de trás, sabe? Veio muito lá de trás. Então, isso tudo se propaga porque aquela ideia que depois de Princesa Isabel ter sancionado a Lei Áurea, que tudo tem se acabado ali no período escravatório, é tudo caô, né? Como eu digo. É tudo caô, é tudo mentira. As coisas começaram a se evoluir mais de 100 anos depois. Começou a se evoluir. Então, depois da assinatura, ainda assim, a gente era simplesmente os negrinhos isolados ali, que ainda não tinha direito a nada. E antes da Lei Áurea, para quem não sabe, a gente tem uma lei, tem, né, ainda a lei, né, que era uma lei que permitia que filhos de mulheres escravas, elas tinham direito de nascer já livres, independentes, se nascesse dentro, né, da localidade do seu senhor ou não. Então, é todo um contexto que gira em torno da história do negro no país que vem muito lá atrás. Então, quando a gente problematiza essa situação do cabelo, que o cabelo
é muito parecido com aquilo, muito parecido com isso. Ah, é um cabelo. Ah, eu tenho um cabelo crespo também, não me sinto magoado. Tudo bem que você não se sente magoado, mas ele se sente magoado e respeita a dor dele, tá? Ah, você não é negro, não, você é um moreno clarinho. Isso é deslegitimar totalmente a história do negro no país. Né? Eu sou negro, né? Eu não sou moreninho, eu não sou um pretinho mais claro, tá? Eu sou negro. E pronto, e basta. Mas eu não acho, Nando. Tudo bem, mas eu acho. É tudo bem. Aí vem a toda uma problemática lá de trás, referente ao quê? A se auto, né, declarar. Então a pessoa se autodeclara. Às vezes você vê uma pessoa com uma tonalidade de pele, né, no genotipo um pouco mais claro. Gente, perdão se vocês escutarem um ganso, alguma coisa que eu tô praticamente no sítio e tá por aqui os animais, enfim, tá? Então desconsidere um pouquinho. Então, quando a gente vem aquela problemática referente à autodeclaração, tem muita coisa lá por trás. Então, é todo um processo que tem ali atrás que a gente precisa estudar. Então, precisa se debruçar sobre o movimento negro, que ele tem várias vertentes. E aí vem por que e para que nós lutamos referentes ao entendimento do movimento negro, da saúde, do direito, do processo de equidade, do processo de justiça social negra do nosso país. Para a gente tentar acabar com essas manchetes que dói, não sei vocês, mas dói de verdade a minha alma. Não por ser só um homem pró-feminista, não por ser só uma pessoa negra, não por ser só uma pessoa que trabalha e se envolve diretamente com os movimentos, não por ser uma pessoa que está ali envolvida, mas por ser humano, por ser profissional, por ser uma pessoa que entende as singularidades de cada indivíduo e entende que a nossa sociedade é plural, é multicultural, é multirraciada, é uma coisa muito diversa. Tá? Então, por exemplo, temos essa manchete, mães mortas, onde falha o sistema de saúde para negligenciar a vida das mulheres negras. Maioria de mortes maternas no país ocorre entre mulheres negras jovens. Isso ocorre em mais de 54% da população e essas mulheres estão ali entre, gente, 15 a 29 anos. Pasmem, entre 15 a 29 anos, quase todo o quantitativo de mulheres na idade reprodutiva, adultas jovens praticamente ali, né? Então, alguns adolescentes, algumas já adultas jovens fecharam seu ciclo. Então, a maioria dessas mortes, um quantitativo ali de 54%, são dados relativamente atuais, de 2018, da Agência Brasil, e a gente vê que esse quantitativo é de mulheres negras. Aí vem toda uma problemática que a professora também falou no seu primeiro debate, referente a toda assistência a essa mulher. E remeto essa assistência desde o período pré-natal até o período puerperal, porque a gente precisa entender que a morte materna ela não está isolada ali a um momento de trabalho de parto e parto, não. Né? De acordo com as organizações, as diretrizes básicas de atenção ao parto, essa mulher ela pode morrer até um período depois, né, do nascimento desse bebê, desse concepto, e isso ainda também ser considerado morte materna. Então, a gente tem um olhar muito grande, muito ampliado, né, em um tempo muito grande, referente a essa mulher, referente à atenção a essa mulher. Né? A gente tem a política de atenção integração da mulher em várias vertentes, né? Então ela acaba tendo vários eixos. A gente tem a política de atenção à população negra, a gente tem todos os processos de humanização, o de formação institucional, a gente tem muita coisa. Aí vem a pergunta, onde é que a gente está falhando? Será que nós estamos falhando na academia? Ou a gente está falhando pós-academia? Será que a gente está falhando lá dentro da instituição mesmo? Será que é os professores? Será que são os alunos? Será que é depois de formado, é os colegas mesmos?
Será que é o próprio serviço? Mas o serviço depende diretamente dos profissionais. Então, onde será que a gente está falhando? Então, é todo um processo, tá bom? E disso entra o entendimento também de outras manchetes, por exemplo, essa: mulheres negras são as principais vítimas de homicídio, já as brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e de estupro. Quando eu começo a ler essa reportagem, eu penso quanto a mulher em si na sociedade, ela já sofre só por ser mulher. Você nasceu mulher, você já tem um impacto muito grande, porque ó, quando você nasce mulher, você não pode ter uma vida sexual ativa, porque senão você é uma libertina, você é uma pessoa que não se dá o respeito, você é uma pessoa que não tem família, não teve educação. Se você é mulher e decide não ter filho, é porque você não tem expectativa de vida, é porque você, a menina, é solitária, é porque você não tem condições de evoluir. Se você é mulher e simplesmente se envolve com outra mulher, não é porque sua orientação sexual é essa, não, é porque você não conheceu o homem que lhe fizesse mulher, é porque você não encontrou o homem que fosse homem para você, né? Se você é mulher e simplesmente quer ter independência, é porque você simplesmente é mal amada, é porque simplesmente você quer ficar independente, porque não quer ser sustentada por homem, mas não é por concepção sua, é simplesmente porque você quer se achar para as outras, né? Quando você se arruma, é porque você se arruma, é para agradar um homem, é para chamar atenção. Então, ser mulher já é muito complicado. Então, já o problema, né, eu digo assim, um problema, uma problemática social, né, a intersecção é o gênero. Simplesmente é o gênero, ser mulher, né? Então, simplesmente, será que ela não pode ser solteira? Será que existe um cronograma, assim, uma listinha, dizendo, ó, com tantos anos você tem que casar, com tantos anos você precisa ter filho, com tantos anos você precisa entrar na faculdade, com tantos anos você precisa se formar, com tantos anos precisa terminar a residência, especialização, mestrado, doutorado, tantos anos você tem que morrer, tantos anos você tem que viajar para Paris, né? Será que existe todo esse cronograma? Existe todo esse processo estruturado que a sociedade impõe? Não existe, né? Aí a gente coloca agora o pensamento de raça. Aí é mulher e agora é negra. Então você não tem mesmo os direitos que as brancas, você simplesmente é uma negrinha, você precisa entender que você é uma carne, você simplesmente é uma coisa ali, uma escória da sociedade. E não é isso. O negro precisa também ser entendido quanto parte da sociedade é importante, né? Então, essa música que vocês ouvem muito, que vocês devem ter ouvido, que não ouviu, eu acho muito difícil, que é a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E é literalmente a carne negra. Nós somos a maior população carcerária, nós somos a maior população violentada fisicamente, emocionalmente, patrimonialmente. Nós somos a população que menos tem educação, nós somos a população que sofre mais com problemas de assistência à saúde, nós somos a população que tem menos direito de fala. Então, toda vez que o negro tiver momento ou oportunidade de falar, deixa ele falar. Eu já me calei muito por medo de me expor, porque simplesmente o que o outro ia pensar. Pedi muitas desculpas ao redor da minha vida aí, porque eu achava que eu estava infligindo o espaço de outro. Mas simplesmente eu estava negando o meu espaço. E hoje eu não me calo mais, porque é o meu espaço. Eu preciso abrir espaço para outros que estão calados, para outras que estão calados. Porque, ó, pensando na população feminina, 68% no Brasil dessas mulheres assassinadas são negras. Então, essa mulher negra, ela sofre, né, tanto na assistência à saúde, como também sofre na educação, sofre no convívio social. Essa mulher, por ser negra e ser mulher, ela sofre ao cubo, não é nem ao quadrado. É muito complicado. Tá bom, pessoal? Mas para a gente chegar lá no meu trabalho agora, a gente precisa entender um pouquinho de raça e etnia.
é uma coisa diferenciada conceitualmente, então dá para a gente entender bem direitinho. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês, que muito ainda precisa ser discutido, mas muito está sendo discutido há alguns anos para cá, sobre a questão referente à raça e à etnia, principalmente dentro do viés saúde, tá bom? Esse estudo de Santos e colaboradores de 2010 é um estudo da saúde que embasa toda essa área, tá bom? E a gente precisa compreender que raça e etnia são dois conceitos relativamente distintos e específicos, tá bom? Então, segundo Santos e colaboradores de 2010, raça refere-se ao âmbito biológico, aos seres humanos no contexto geral. Então, é um termo que é utilizado historicamente para identificar categorias humanas bem definidas e sociais delimitadas. Essas diferenças mais comuns referem à nossa cor de pele, o tipo de cabelo, a conformação facial, cranial, nossa ancestralidade, nossa própria genética, né? Mas a gente precisa entender que a pele em si, né, que é amplamente utilizada como característica racial, ela não constitui apenas uma característica que compõe uma raça. E aí entra o contexto de autodeclarar. Aquela pessoa que é um negro, que o pessoal diz, é um negro mais clarinho, né, que é negro, tá, gente? Esse moreno, que moreno não existe. Moreno não existe, tá? Existe uma pessoa parda, que nós, quanto negros, nós consideramos o pardo até o mascaramento do negro, né? Porque o pardo é uma pessoa mestiça que acaba predominando uma raça, de qualquer forma. Ah, não, mas não tem como predominar uma raça. Mas é o que a pessoa se autodeclara. Então, às vezes vem um moreno, né? Como o pessoal diz, moreno, uma pessoa mais clara, né? Que, enfim, uma pessoa negra, e diz, você não é negro, mas a pessoa se autodeclara negro. Então, pronto. Porque, às vezes, existe todo um processo lá atrás. A gente não pode dizer que a pessoa é negra ou não negra, referente só pela tonalidade da pele dela. Por isso que a complexidade nos concursos, nas seleções, de hetero-identificar essas pessoas referentes à autodeclaração. Em nenhum processo seletivo da minha vida eu entro, né, nas classificações de cotas, né, para a população negra. Eu também sou indígena, então eu também tenho como ter essa autodeclaração de comunidade tradicional, porque a minha família ainda tem familiares meus que ainda moram dentro das comunidades indígenas, mas enfim. Mas não, eu prefiro sempre concorrer em ampla concorrência, mas é algo meu. Mas sim, quando você vai se autodeclarar, você se autodeclara pelo aquilo que você se compreende. Então, aquela pessoa que é um pouco mais clara na concepção de alguns, e ela diz que é negra, a pessoa quer rebater, simplesmente você não é negra. Se ela se considera, se autodeclara negra, ela é negra, porque existe todo um processo sobre raça, né? É um âmbito biológico, tem genética, tem ancestralidade, tem a conformação facial. O negro geralmente tem esse lábio mais bonito, né? Um lábio mais grosso, mais vistoso, né? Tem uma região facial mais delimitada. Nós temos também nosso cabelo, né? Nosso cabelo, às vezes tem um cabelo black, que é a nossa coroa, tem um cabelo mais crespo, mais direto, como o meu, enfim, tá? Então, existem várias situações referentes à raça, porque a gente precisa entender que raça é um âmbito direto biológico. Já a etnia, referência ao âmbito cultural. É um grupo étnico, diretamente cultural, que é uma comunidade definida por afinidades linguísticas, culturas, semelhanças genéticas, entre outros. Então, essa multiculturalidade é uma etnia. Então, por exemplo, quando a gente engloba as pessoas dentro das comunidades específicas, tá? E aí, como é que a gente faz para intercalar saúde dentro de diversidade? E aí surgem algumas perguntas. O que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Até onde eu, quanto profissional, eu, quanto pesquisador, eu, quanto estudante, eu, quanto professor, eu, quanto sociedade,
né, geral, até onde isso me impacta. E se a gente pensar no profissional, né, nós quanto profissionais, né, vocês quanto médicos em formação, eu quanto fisioterapeuta, a professora quanto médica, nós quanto profissionais, outras pessoas que não são, não estão em medicina, né, tem antropólogos, temos enfermeiros, enfim, a galera aí. Então, até onde isso tem a ver com a gente, né? Eu já vi falar pessoas dizendo assim, não, eu quero uma área que, por exemplo, eu quero uma área de neurociências, ou neurocirurgia, né? Então eu não preciso estar pensando tanto em diversidade, né, Nando? Errado. Ah, então eu quero área de atenção básica, eu preciso. Sim. Ah, mas eu quero a área de urologia, eu vou atender homem. Não, urologia atende mulher também, atende a comunidade LGBTQIA+. Ah, então eu preciso? Sim. O que eu digo, o que eu retifico sempre, é que a gente quer atender o ser humano, porque a gente também pode fazer esse pensamento também na área veterinária, mas não tem nada a ver com a gente, né, agora. Mas a gente pegando o nosso campo, né, diretamente, então se a gente quer atender o ser humano, quer atender no meio multifacetário, um meio humanístico, um meio de atenção, a gente precisa estar diretamente relacionado à diversidade. A gente precisa entender a diversidade quanto conceito, quanto prática, quanto informação, quanto justiça, quanto normalidade. A gente precisa normalizar. Precisa normalizar que todo mundo é diferente. Aí eu já escutei as pessoas dizendo, todos nós somos iguais. Não, nós não somos iguais, não. Onde é que está escrito isso? Me mostra a lei. Nós somos iguais perante a lei, pensando no contexto social, jurídico aplicado. Isso é outra coisa. Constituição Federal de 1988. Eu estou falando que nós somos diferentes. E ser diferente, como teve uma propaganda da Globo muitos anos atrás, eu não sei se é da época de vocês, mas é que eu não sou tão velho assim. Eu tenho 20 e uns pouquinhos, né? Nem tão velho, né? Tanto para ser novo, nem tão novo para ser velho. Mas existia uma propaganda que dizia assim: ser diferente é normal. E ser diferente é normal, tá? Então a gente somos diferentes quanto pessoas. Nós temos nossas singularidades, né? Então cada um tem um contexto diferente. Nós temos o direito social igual, porém nós somos diferentes, tá? Todo mundo é diferente, cada um tem sua particularidade. Então, todo mundo tem o direito de entrar na universidade, mas cada um vai ter um momento especial. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela tem um direito, igual todo mundo, de entrar no ambiente educacional. Sendo que ela vai ter um atendimento, um caminho, talvez algumas barreiras totalmente diferentes, talvez que não existam na vida de outras pessoas que não têm deficiência visual, tá? Então, isso são as particularidades. Então, a gente é uma sociedade diversa, uma sociedade que é para ser igualitária, no contexto social específico, mas que nós somos, quanto cidadãos, quanto pessoas diferentes. Então, a gente precisa quebrar um primeiro paradigma aí. Nós não somos todos iguais. Ah, não. Ah, o negro, ele se acha muito, ele quer falar muito, mas todo mundo é igual. Não, todo mundo é igual, não. Nós somos iguais com a sociedade, sim, mas nós temos nossas particularidades. Se colocar o branco e o negro com a mesma roupa dentro de uma farmácia e cada um ficar olhando para um canto diferente, de uma forma assim, né, às vezes ofegante, enfim, de qualquer forma, só de uma forma assim desnaturalizada, do mesmo momento, vocês acham que o pessoal vai atrás de quem? Do negro ou do branco? Sem dúvida, vai ser do negro, que já aconteceu, tá? Simplesmente por ser negro. Porque pode ter a mesma roupa, pode estar no mesmo ambiente, pode estar tendo a mesma condição social, mas simplesmente por ser negro. E isso, com certeza, não é novidade nenhuma para vocês, e se for, a gente tem muito debate para falar. E aí entra a questão do o que falta em você. Isso é uma autoanálise. O que falta em mim? O que falta na gente?
para que a gente venha entender esse contexto de saúde e diversidade. É aquela história. E aí, doutor, o que é que falta? O que é que falta na sua formação? O que é que falta em você quanto cidadão? O que é que falta para você entender essa diversidade? Então, pensando no meu trabalho, eu trago 3 questões que norteiam a execução dele. Tá? Primeiro, qual seria a correlação entre os óbitos maternos diretos e indiretos com a raça, esses óbitos ocorridos na Paraíba, né? A gente está pensando em ampliar o nosso leque para o Brasil, para tentar, né, ver se a gente consegue uma revista com um impacto maior, que regional, às vezes, né, fica mais complicado, mas vai dar mais trabalho, né? Então é algo que eu penso para o futuro não tão recente. Qual é o perfil sociodemográfico das mulheres paraibanas que porventura vieram a falecer por morte materna? Então, qual é o perfil dessas mulheres? E daí se iniciam o entendimento da pergunta anterior, né? Então, hoje vai ter já o entendimento quanto raça, né? Então, eu quero saber esse perfil. Onde foi que essas mulheres viviam? Qual eram as unidades de atenção dessas mulheres? Qual era a idade dessas mulheres? Essas mulheres tinham união estável, eram solteiras, eram casadas? Essas mulheres tinham já uma doença prévia? Então, o que veio a acontecer isso, tá? E como as questões raciais elas impactam na assistência da mulher no ciclo gravídico puerperal. Então, desde a gestação, passando pelo parto, passando pelo trabalho de parto, né, e parto e o puerpério, nesse período todo, nesse ciclo todo, né, onde é que as questões raciais acabam impactando nessa assistência, tá? Nosso estudo está em andamento, tá? Então, isso aqui é a estruturação dele por enquanto, mas que pode ser mudado a qualquer momento e vai ser mudado provavelmente, tá? Nosso tema inicial é a correlação entre a mortalidade materna na Paraíba com a raça, essa intersecção, tá? Nosso objetivo central é verificar a correlação entre a mortalidade materna no estado da Paraíba com a variável raça. Nossa hipótese é que as mulheres quanto negras, ou melhor dizendo, quanto não brancas, aí incluo também as questões das mulheres indígenas e pardas, que estão dentro, né, de um contexto de mulheres não brancas. Essas mulheres não brancas, elas acabam tendo maiores probabilidades de ter o seu quantitativo com mortalidade maternas em comparação às mulheres brancas, isso por impacto diretamente da primeira palestra que a professora falou, da própria assistência ao parto, por exemplo, ao pré-natal e por aí vai. Depois de eu falar isso aqui, eu tenho um exemplo muito doído na minha alma para conversar com vocês. Depois a gente tem os métodos, os materiais e método. Vai ser um estudo epidemiológico do tipo ecológico com abordagem quantitativa, descritiva. A gente vai utilizar os dados do DataSUS lá no Sinam, né? A gente vai utilizar também alguns dados específicos. A gente está tentando ver se a gente consegue enviar para o Comitê de Ética para a gente tentar coletar informações também desses óbitos dentro da Secretaria de Saúde e dentro de alguns departamentos das 2 maiores maternidades aqui do nosso sistema, que é a Candá Vargas e a Frei Damião, que eu tenho um contato direto. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue ampliar. A gente quer tentar deixar uma coisa mais fidedigna possível, então a gente vai tentar sair um pouquinho do DataSUS e tentar ir um pouquinho para fora. Por isso que eu digo que ele está em transformação, é um projeto, eu digo mais que não é um trabalho feito, estruturado, é mais um projeto guarda-chuva. Dele, a gente pode tirar vários outros trabalhos, então está ficando e vai ficar muito legal. Dentro dos resultados esperados, espera-se que as políticas de saúde destinadas à população feminina não branca se ampliem, que haja a conscientização dos profissionais da assistência acerca das necessidades e particularidades referentes à saúde da mulher negra, e que os debates no tocante da diversidade versus mortalidade se expandam de uma forma significativa, né, dentro do ambiente educacional, dentro do ambiente de assistência. Isso tudo, a visão geral nossa, é consolidar as questões de direito à saúde e equidade na atenção global à mulher negra, tá? Então, a gente quer lutar com esse trabalho ao espaço de debate, espaço de melhor assistência da população negra feminina.
Então, eu trago para vocês novamente que o trabalho está em andamento, né? Tá em um processo de adequação, de retirar, de colocar, então é algo em andamento, é um bebê que está indo em processo de formação intrauterina diretamente, tá? Então nem nenhum parto dele ainda teve para ele estar totalmente já em andamento, tá bom? Então ele está passível de várias mudanças em todo o processo de conclusão, até a publicação, de escrita em específica, enfim, tá bom? Então, aquela história, muito ainda precisa ser discutido. Muito, muito, muito. Eu trago um exemplo para vocês, eu acho que eu tenho um tempinho, ainda estou dentro aqui, é referente a um parto que eu tive eu não digo nem a satisfação, eu digo que a insatisfação de ter assistido, foi um parto com violência obstétrica, foi um parto desumanizado, foi um parto totalmente que a mulher não era protagonista, um parto que negou o direito da mulher quanto mulher e também humilhou a mulher e quanto negra. Para mim, foi uma coisa totalmente que eu não consigo colocar em pauta a magnitude daquilo, quanto aquilo impactou na minha vida e quanto impacta de uma forma tão direta até hoje a minha formação. Do modo geral, não tão específico, mas sucinto, uma certa mulher negra, pobre, que vivia no interior isolado aqui na Paraíba, foi, né, ter o seu parto, né, no ambiente de maternidade, em uma maternidade aqui em João Pessoa. Eu vou estar ocultando nomes, localidades, por ética, que é importante, mas o relato eu vou expor para vocês. E aí, essa mulher foi ter tudo direitinho. Foi feito a triagem, ela já estava com data suficiente para ficar na maternidade, subiu para o trabalho de parto, para o setor, ficou lá, enfim, né? Todo aquele processo que a gente já entende, quem não entende, daqui a pouco está aí vivenciando esse momento tão magnífico. E ali essa mulher já começou a ter uma dilatação significativa e foi encaminhada para a sala de parto. Juntamente lá estava residentes, estagiários, profissionais, enfim, uma equipe muito grande, por sinal, né? Eu achei no momento, mas normal. E ali aquela mulher estava em posição de parturiação naquele momento e estava ali sentindo muita dor, né? Logicamente pelo momento. E ali o profissional médico ele fez a seguinte pergunta: a senhora tem diabetes? Ela fez, eu não sei. Isso, a mãe, ela já entrou gritando de dor. A gente entende, né? Às vezes a gente olha assim, gente, para que esse desespero? Para que esse escândalo todo? Mas é uma coisa particular, né? Uma coisa particular, né? Não é porque Maria teve 10 centímetros, teve o filho como fosse água, muito rápido, que Luísa, que teve 30 filhos, né, em comparação a Maria, que teve o primeiro filho, ela não pode ter dor, ela não pode sentir aquela dor, ela não pode se sentir desconfortável, ela pode, é o direito dela. Tá? E ela ali já entrou gritando, muita dor, e dizia, tira isso, tá doendo, ai, salva meu filho, me salva, e um desespero, lógico, estava tudo controlado, os batimentos cardiofetais, enfim, era um processo, né, de trabalho de parto mesmo. E ali aquela mulher simplesmente foi indagada pelo profissional médico referente se tinha diabetes gestacional, sendo que isso já me remetia à falta de olhar específico a essa mulher, porque isso tudo está no prontuário. Né? A professora Riva depois ela pode até puxar minha orelha se for necessário, mas isso está no prontuário. Né? Essa mulher quando entra no serviço está tudo lá. Se caso não tiver lá, talvez falta informação, tudo bem, mas a gente procura, né, ver aonde está essa falta de informação e a gente concluir. Muitas vezes, o acompanhante que está com essa parturiente, ela sabe dessas informações,
quase nunca mesmo, essas informações são ocultadas. Então, raramente pode ocorrer, pode, porque toda regra tem uma exceção, e a gente trabalha num serviço que é muito, né? Hoje está assim, então normal. E essa mulher foi indagada, ela disse que não sabia. Depois foi perguntado se ela tinha hipertensão, ela disse que não sabia. Perguntou se ela tinha, porque ela estava gritando muito, se ela tinha depressão ou alguma doença psicótica. Ela disse que na última gestação ela teve depressão pós-parto. E o profissional olhou para a enfermeira que estava do lado esquerdo dela e fez: olha isso, não sabe de nada, teve depressão e está nesse desespero. Para que isso, mulher? Fala baixo, cala a tua boca, senão teu bebê não nasce. Ou senão, se ele nascer, ele vai nascer morto. E aquilo eu fiquei, não estou ouvindo isso. E até aí, o impacto não é maior nesse. A profissional de enfermagem, simplesmente, ela olhou para a mulher e fez: como foi seu pré-natal? Não, eu não tive pré-natal. Aí isso é um grande problema. Né? Às vezes a pessoa mora numa zona tão remota que não tem pré-natal, o pré-natal é de baixa qualidade, mas isso, gente, não é parâmetro de modo algum para desumanizar o atendimento. Se não tem informação, é um parto de baixo risco, tudo bem. Há anos atrás a gente tinha partos domiciliares, a gente não tinha todas essas informações. Então não precisa. Eu acho que foi o primeiro momento de parto que eu vi o profissional debatendo com a mulher sobre questões que, naquele momento, no meu ver, no meu mísero mortal, eu via que não era necessário, tá? E ali começou um debate, né, a mulher sentindo dor, ela, naquele momento de parto, um debate entre os outros profissionais, os estagiários, todo mundo sobre a assistência ao pré-natal ruim, que a mulher não sabia, isso é um absurdo, e ela começou a gritar de dor. E ali o profissional foi para a frente da região vulvar, né, e disse: faça força. E toda vez que ela fazia força, no lugar dela colocar o bebê para fora, né, fazendo aquela força para tentar o bebê sair pelo canal vaginal, quando ela botava força e a contração passava, né, ela subia e acabava prendendo o bebê no canal vaginal, ela contraía a musculatura vaginal. E isso começou a dar um desespero na equipe, né, referente que isso estava muito complexo naquele momento. E simplesmente começaram a cantar assim, uma música, eu não me recordo, gente, a música, mas não é uma música muito legal, parece um funk, algo assim, e ainda disseram assim: não, eu acho que é uma frase que vocês escutam muito, e sim, não é uma frase estruturada que eu peguei no Google, isso aconteceu de verdade. Não foi tão bom fazer, agora a senhora bote para fora, porque se a senhora subir novamente desse jeito, o seu bebê vai morrer aí dentro da senhora e eu não vou tirar. Isso, para mim, foi a gota d'água. Como só entra um fisioterapeuta para assistência ao parto natural, eu saí e quem ficou lá dentro foi uma colega e eu fiquei desnorteado de verdade. E quando eu saí, encontrei 3 estudantes dialogando sobre o caso e um simplesmente disse: não teve um pré-natal bom, escandalosa e ainda preta. E eu fiquei: não teve um pré-natal bom, escandalosa e ainda preta? Eu não estou ouvindo isso de profissionais que eu vou ver amanhã no mercado. Isso não é possível. Aí que vem um debate que eu falei anteriormente a vocês. Será que o erro não está na academia? Será que o erro não está nos professores? Tem professores que são... Eu tive professores e tenho professores até hoje muito retrógrados, muito tradicionalistas, muito fascistas, sexistas, misóginos, e até onde isso impacta na nossa formação, né? E quando a pessoa entender que nós estamos em construção e desconstrução, isso é muito legal. Quando a pessoa se engessar e dizer que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sou assim, acabou, isso é muito complicado, isso é muito grave, porque a gente trabalha com pessoas e a gente precisa entender todos os contextos. A gente precisa entender que como a gente trata uma comunidade LGBTQIA+, é diferente de como a gente trata a comunidade cis.
a gente trata uma assistência diferente da comunidade ribeirinha para uma comunidade não ribeirinha. Uma pessoa em situação de favela, né, que não é comunidade baixa renda, isso é preconceito, tá, gente? Favela, né, eu não estou sendo preconceituoso falando favela. Favela é a nomenclatura, é o modo de falar certo, tá? Comunidade de baixa renda que é um ato preconceituoso. Então, as pessoas que moram em favelas, as pessoas que moram em situações de rua, são conceitos diferentes, né? O que a colega vai falar no próximo debate sobre a comunidade indígena. Então, cada um tem sua particularidade, sua cultura, sua individualidade, enfim. Então, isso me impactou muito. Então, quando a gente começa a pensar também em morte sem ser materna, então, o feminicídio, nos últimos 10 anos, os números de assassinato caíram 8% entre as mulheres não negras e aumentaram mais de 15% nas mulheres negras. Olha esse dado, que para mim é um dado muito importante. A gente já tem uma população brasileira, a maioria idosa, a maioria do gênero feminino. E o pouco que nós temos está sendo perdido por conta dos feminicídios. Quando a gente pensa na mulher negra, a gente está tendo essas mulheres negras sendo mortas, simplesmente por ser mulher e por ser negra. A gente não tem essas mulheres em algumas condições de autarquias. A gente tem essas mulheres isoladas, são as mulheres que sofrem mais violência. A nossa comunidade carcerária é muito negra, pensando na comunidade carcerária feminina. Então, é muito impactante, tá? A gente entender esse contexto. Eu trago, né, uma base dessa tese de doutorado de uma enfermeira de Roseane, uma tese muito legal, recomendo a leitura, eu botei aqui. É uma tese que traz experiências das mulheres negras, pensando nessas enfermeiras afrodescendentes, ao respeito dessas representações dela dentro do ambiente de saúde, pensando nas ampliações de espaços, de abordagem e de discussões dentro do ambiente educativo, da assistência dessas profissionais negras, afrodescendentes. E tem um momento muito legal, né, que ela diz assim: ser negra, enfermeira, é um enorme desafio. Mulher negra e profissional de enfermagem. Então, ela precisa sofrer o impacto de ela já ser discriminada por ser mulher, ser discriminada por ser uma mulher negra, e além de ser discriminada dentro do ambiente laboral por ser mulher negra e uma profissional de saúde. Às vezes, para vocês terem noção, eu não sei se algum branco deve ter passado, vocês terem noção, eu já tive pacientes que não queriam ser atendidos por mim porque eu era negro, simplesmente por conta da minha cor de pele. E ele disse na minha cara que simplesmente não era porque eu era preto, é porque não se sentia confortável. Isso impacta vocês? Hoje não impacta tanto a mim, porque hoje eu tenho, né, uma estrutura muito melhor. Mas se fosse anos atrás, com certeza. Né? Já tive colegas que simplesmente foram barradas por conta do cabelo afro dentro do ambiente de trabalho, dizendo que esse cabelo não era um cabelo para ela trabalhar dentro da enfermaria. E eu pensei, que tipo de cabelo para trabalhar na enfermaria? Tem um protocolo de cabelo? A gente tem cabeleireiro antes. Como assim? Não entendi. Então, gente, são coisas, na realidade, a mulher negra na assistência ao parto, a gente pensando em mortalidade, ela é impactada tanto porque simplesmente é quem tem menos anestesia. Então, a mulher branca, quando necessita, ou quando ela se depara com anestesia, ou o profissional ele acaba falando dessa anestesia, eu já ouvi, já presenciei, ou simplesmente ela pede e é atendida. Eu já vi mulheres negras pedirem anestesia e simplesmente não serem atendidas, serem ignoradas, serem jogadas ao relento, serem silenciadas, deixarem lá e dizer, quando tiver com maior dilatação eu venho,
Manda a enfermeira obstétrica porque é de baixo risco. Diga a ela que grite baixo, para que esse desespero? Tá, existe casos que acontece também essa violência obstétrica em mulheres brancas, não negras? Existe, mas o meu debate é contra as mulheres negras. Tá bom, gente? Então é um processo muito complicado, é um processo que vai ser galgado muito, muito, há muito tempo, e a gente precisa de mais espaços de discussão sobre isso. Então, finalizando a minha fala, né, eu acho que eu não digo nenhuma palestra, nenhum debate, eu digo que é um diálogo mesmo, é uma conversa, né, a gente conversou mesmo sobre essa mortalidade materna, tá? Então, eu trago esse gráfico do estudo que traz uma perspectiva de 2008 a 2017 sobre as mortalidades de mulheres pretas, né, no parto, e mulheres também não pretas, então mulheres pardas, mulheres brancas. E quando a gente vai ver o quantitativo por ano, a gente vê que sempre tende a aumentar esse quantitativo, né, pensando na mortalidade a cada 100 mil partos por raça, né? Então a gente tem, por exemplo, um aumento gradativo. Existe sim um pico ali de 39, tem uma queda, mas torna-se a subir, tem uns declínios, mas continua a subir, e indiferentemente de subindo ou não, sempre está em alta as taxas de mortalidade de mulheres pretas no Brasil. Tá? Então, de 2008 a 2017, morreram mais mulheres pretas no parto em comparação às mulheres pardas, brancas, né? Então, se vocês deram uma olhada, é muito complexo. Aí vem, por que essas mulheres morrem tanto? Aí tem pré-natal ruim, falta de humanização, a questão também de alguns tipos de assistência, tanto intra-hospitalar como fora do hospital, as questões, né, de um puerpério mais investigado, tá? Eu já vi profissionais, já ouvi profissionais dizendo, mas não tem problema, as pessoas, as mulheres pretas, eu sei que talvez não tenha sido nem a intenção dela, mas dizendo assim, não tem nenhum problema, o seu pós-parto vai ser tranquilo, mulheres pretas são bem fortes, né? A raça de vocês não é uma raça ruim. Então eu pensei, tá. Aí outras pessoas vão pensar, ai, gente, mas ela brincou. Ai, mas é uma coisa chata, né? Tá falando desse jeito sempre, a pessoa não pode nem brincar. Ai, que sociedade chata. Não, não é isso. Por exemplo, quando as brincadeiras que a gente ouve muito. O mercado negro. Aquela pessoa que me respeita que eu não sou tuas negras, né? Ai, meu Deus, hoje é dia de branco. Fernando, seu áudio. O microfone tá mudo. Não está saindo seu áudio. Continua sem sair. Eu acho melhor tu entrar na aba do Meet, sim, aí. Tá vendo o microfone? Isso, pronto. Vocês estão me ouvindo? Pronto, agora sim. Então, eu acho que tinha dado um erro aqui. Então, vamos lá. Então, é muito complexo nisso. Então, o que a gente fala do local de fala. Você, quanto branco, você pode falar, não tem nenhum problema, fala. Fala, dialoga, se expõe. Mas quando o preto for falar, se cala. Deixa ele falar, porque, ele sofreu na pele, tá? Então, o que eu sempre digo, considere as informações da paciente, indiferentemente de gênero, de cor, de etnia, enfim, tá? Ela é negra, é umbandista e é pobre. Qual a diferença para aquela de classe média alta, branca e que é umbandista também? Nenhuma, tá? Então a gente precisa entender esses contextos individuais.
Gente, talvez ficou cansativo, ficou um negócio muito, muito repetitivo, mas eu não tinha muita coisa para abordar. Eu acho que foi, como eu foquei mais no trabalho, então eu não foquei sobre a temática, né, de mortalidade de mulheres negras, o feminismo negro, que eu acho que é um debate mais centralizado. Eu acho que não ficou uma coisa muito, muito isolada do meu trabalho. Então, em outra oportunidade, talvez a gente foque nisso específico. Aí tem muita coisa, tem outras coisas, umas coisas bem filosóficas, bem legais. Mas eu tentei centralizar e falar um pouquinho só relacionado a isso. Trago algumas indicações de leituras que eu gosto bastante, né? Tem esse livro aqui de Saúde, Doença e Diversidade Cultural, de Abreu. Ele traz, eu acho que é a segunda edição, não é a que eu tenho a primeira. A segunda edição é uma edição ampliada, eu acho que é de 2011. 2011. É bem interessante para a gente entender o básico das relações de saúde, doença e a diversidade cultural, tá? Ela não aborda diretamente o contexto negro, mas é bem legal. A gente tem nossa política nacional integral da população negra. Recomendo a leitura, né? É muito interessante, mas tem suas falhas, né? Precisa melhorar muito, né? Como a gente tem outras políticas também. E trago esses 2 livros dessas 2 rainhas do feminismo negro, né? Temos aqui uma base da toda a coletânea do Feminismos Plurais, né? Coordenado pela magnífica, né, Djamila Ribeiro. Para quem não conhece Djamila, ela é um ícone, né, de verdade. Ela é um ícone do movimento feminista negro no país. Djamila, ela é filósofa, e também é mestre em filosofia. Djamila, ela tem as suas áreas de pesquisa e atuação em movimento negro e teorias feministas. Djamila, ela já foi secretária de diversidade e direitos humanos. Djamila, ela está dentro desse movimento e ela é a coordenadora de uma sequência de livros que falam dessa relação, né? Então, tem livros sobre o lugar de fala, tem o feminismo negro, tem livros sobre o racismo estrutural. É uma coletânea de livros. Eu estou começando a preencher, né, os que faltam, né, porque eu só simplesmente por condições nada importantes, né, uma coisa um pouco financeira, né, mas são livros magníficos que eu recomendo muito, gente, a leitura. Esse livro de interseccionalidade é maravilhoso, foi escrito por Carla. É um livro que traz a correlação interseccionalidade, é um livro de poucas páginas, eu acho que ele tem umas 215, 220 páginas, pensando já no prefácio, em todos os detalhes, de conteúdo deve ter ali umas 200, e é um livro muito interessante. E o livro maravilhoso de Angela Davis. Então, quem quer entender o movimento negro, estude Angela Davis. Tem outros, né, outros livros, mas eu trago essas 2 referências, Angela Davis e todas as literaturas que tem envolvimento, tem coordenação, tem fala de Djamila Ribeiro, né? Esse de Angela Davis é maravilhoso, ela fala desde, né, do início, lá da época escravatória, né, do período escravagista, né, vem o movimento negro feminino vindo de lá, o movimento negro feminino pensando na educação, no contexto de atenção à saúde, na sua interseccionalidade em raça, em classe, onde é que se encaixa. Então ela faz uma abordagem bem legal, é um livro muito impactante, e eu recomendo a leitura, né? Então eu acho que esses 4 livros seriam uma base interessante para quem quer estudar sobre a população negra, pensando no feminismo negro, e também trazer uma correlação com a saúde, tá bom? Então, desde já, obrigado a todos, né, em todas as línguas de diversidade, em todos os contextos sociais, né, obrigado por me ouvir, obrigado, professora, pelo espaço, espero não ter sido repetitivo, espero ter sanado algumas dúvidas, e ter, né, provocado vocês, que meu intuito não é sanar
É tudo, meu intuito não é parar o debate, meu intuito é provocar para que o debate se amplie. Isso aqui é só 0,0005% de 100% de um debate que se estende aí. Eu trouxe um pouquinho do que eu vou tentar abordar no meu trabalho, com um pouquinho de uma trajetória, mas é muito pouquinho, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Fernando, obrigado pela fala. Só para trazer um pouquinho mais do debate, já que a ideia é essa, eu queria indicar, na verdade, mais 3 pessoas, tá? Se me permitirem. Na verdade, nem 3, porque Fernando já fala de Jamila Ribeiro, mas como eu sei que a gente tem um tempo um pouco corrido, na verdade, tem pouco tempo para estar estudando e etc. Sobretudo, tem um livro muito interessante de Jamila Ribeiro, que é o Manual Antirracista, né? É um livro super pequenininho, tem poucas páginas, e ele vai dar umas ideias muito legais para a gente pensar, inclusive sobre esse lugar de fala, sobre esse espaço de fala, que não necessariamente é um monopólio, que não necessariamente passa por uma ditadura. Então, tipo, é bom dar uma leitura. Mas para quem não tem tempo de ler esse livro, existe uma entrevista da própria Jamila Ribeiro lá no Roda Viva, e ela vai trazer muito essa discussão. Acho que é muito interessante assistir tanto a entrevista de Jamila Ribeiro como a de Lilian Schwartz. Lilian Schwartz é uma professora da USP, se eu não me engano é USP, e ela vai trazer muitos debates sobre a antropologia do movimento negro e etc. Isso daí, esse livro, perfeito, professora, é muito bom. Acho que Lilian também, porque Lilian, ela constrói um debate sobre o movimento negro a partir do olhar da mulher branca, né? Então, não necessariamente, que é importante esse papel, não necessariamente, que até a própria Jamila coloca, né? Então, Lilian, ela faz um estudo através do olhar da mulher branca, né? Enquanto o corpo da mulher branca é valorizado em detrimento do corpo da mulher negra. Então, é interessante ver essas distinções. E trazendo mais para o campo da saúde, que eu acho que muita gente pergunta, né? O que é que tem o movimento negro para a saúde? A gente vem de um curso, principalmente a maioria do pessoal é da medicina, a gente vem de um curso muito médico hegemônico, que essas discussões não são pautadas, não são trazidas, a gente só tem 2 módulos em vários que vai trazer essa discussão, que é o módulo que a professora está responsável, diversidade étnica e cultural na medicina, e o módulo de saúde coletiva 4, é um discurso muito pequeno do que a gente deveria realmente discutir na saúde. É o professor Ricardo Aires, eu sempre trago esse texto toda semana. O professor Ricardo Aires é um professor da USP, da Faculdade de Medicina da USP, ele é responsável pelo programa de pós-graduação de saúde coletiva, o antiga Medicina Preventiva e Social. E Ricardo vai trazer no texto dele, Vulnerabilidade em Saúde, é muito fácil de encontrar, é um capítulo de livro. Ele vai trazer que as pessoas não são vulneráveis, né? Elas estão em contexto de vulnerabilidade. Então, o que quer dizer isso? Que as pessoas pretas, elas não nascem vulneráveis. É a nossa sociedade que faz com que elas estejam vulneráveis. E pensar dessa forma é muito interessante, porque a gente entende que esses corpos, eles têm identidade, eles têm histórias de vida e têm potencialidade de vida para além do que a gente acha que não, né? Então, eles têm uma cultura, eles têm uma história, eles podem chegar muito mais a nos ensinar do que necessariamente do que a gente pode repreender eles. Eu acho muito interessante pensar isso, porque quando a gente for atender, a gente vai perceber que, na verdade, o próprio Russo, lá no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, coloca isso, que o atendimento clínico, ele acontece entre dois especialistas, né? O médico, especialista do atendimento médico, e a pessoa que é especialista do eu próprio. E a partir do momento que eu entendo que essas pessoas, elas não são vulneráveis, sim que elas estão no contexto de vulnerabilidade, eu transformo o meu consultório para que ele passe a respeitar e tirar esse contexto de vulnerabilidade. E entender que aquela pessoa ela pode muito mais anunciar sobre o tratamento do que necessariamente eu tenho que ensinar dentro de remédios e medicamentosos. Então, eu acho que é muito interessante esse texto de Ricardo Aires, porque ele situa a gente dentro do debate dentro da saúde e a gente consegue perceber que não necessariamente eu, por ser cirurgião, não vou precisar saber que aquela pessoa não precisa. Por exemplo, a gente recentemente fez um estudo e a gente foi entrevistar as pessoas, os estudantes de medicina, e uma das pessoas colocou uma coisa muito pontual e muito interessante, que a gente escuta até sobre a formação médica, que é sobre a questão de que a maioria dos livros da dermatologia ou da ortopedia colocam os corpos que são padronizados. Então, são colocados os corpos brancos, só que as lesões também aparecem nas peles negras, e são colocados na ortopedia os corpos padronizados, né? Que geralmente se costuma dizer que são os corpos fisiologicamente normais, né? E não necessariamente. Então, muitas vezes, esse estudante, ele se colocava muito incomodado porque ele chegava no consultório, quando ia atender, e não conseguia ver essa diferença, né? Então, não é porque eu vou ser dermatologista que eu não devo entender que
acontece com a pele negra. Não é porque eu vou ser ortopedista que eu não vou entender o que acontece com o corpo gordo. Então, é interessante a gente ver esse debate dentro da saúde, porque ele é imprescindível. Não só é o médico de família e comunidade que tem que saber, é o cirurgião plástico, aquele cirurgião específico do dedo midinho do pé esquerdo, né, que tem essas sub, hiper, mega, ultra subespecialidades. Então, acho que é bom a gente trazer Ricardo Aires, porque ele vai trazer esse norte, né? E aí tem vários textos de Ricardo Aires, tem várias contribuições de professores nossos mesmo, que trazem sobre esse debate, professor Luciano, professora Juliana, vai trazer esses debates bem interessantes. Eu estendi um pouco nesse debate, porque a gente só tem 2 perguntas, infelizmente. Pode falar, Fernando. Tá sem som de novo. Tira, eu acho que eu... Vai, tira. Pronto, agora foi. Não, foi. Tá meu? Pronto, agora foi, perfeito. Pronto. Então vamos lá. Só complementando, eu acho super justo esse entendimento, eu acho que é muito bom a gente falar sempre, e a gente precisa compreender também que o movimento negro vem lutando, né, pelo esse setor de saúde, de assistência, não é de hoje, né, a gente vem lutando há muito tempo. Então, a política de atenção à população negra veio graças ao movimento negro, né? Hoje, se a gente tem, eu não sei se na turma de vocês tem negros fazendo medicina, enfermagem, fazendo qualquer curso, até os cursos que o pessoal coloca muito lá embaixo, que são os cursos de licenciatura, que são mais importantes do que eu acho que quase todos, porque a gente está aqui porque a gente passou pela licenciatura lá atrás. A professora Riva é fruto de uma licenciada, eu sou fruto de um licenciado, de uma licenciada. Então, a gente teve a licenciatura lá atrás. Então, nós somos frutos de uma educação. Então, eu acho que educar é importante. Então, se o livro está faltando uma mudança, nós somos a mudança do livro. Se a sociedade precisa da mudança, nós somos a mudança da sociedade, né? Então, a gente tem leitura, a gente tem Anchises. Anchise é uma escritora negra, ela se eu não me engano, ela é nigeriana, ela fala da relação do feminismo negro com a relação também com a saúde, mas pensando na educação e na saúde em seu viés, educação em saúde. Então, a gente tem muita coisa a ser vista, a ser debatida, e como eu sempre digo, e repito, o branco, ele não é para se sentir excluído, ele é para se sentir incluído mesmo, abraçado, mas ele precisa entender que quem fala é o negro, entendeu? É aquela história, eu não conheço a medicina a fundo, eu não tenho nem lugar de fala para isso. Eu não posso dizer, olha, a melhor técnica cirúrgica é essa, meu Deus de Jesus, eu mato minha gente. Eu não sei, eu sei todas as repercussões pós, porque, enfim, mas a professora Riva, ela tem conhecimento de causa, ela vai dar uma aula daquelas, de o queixo cair, de não ter nem mandíbula depois, entendeu? Porque ela tem conhecimento de causa, né? Então é o que eu digo, antes da gente debater alguma coisa, a gente precisa palpar aquilo, até onde eu posso falar e até onde eu sei falar. Então esse manual de Jamila de antirracista é super interessante, ampliar as leituras é super interessante, e a gente entender que sim, né, o negro, ele não é mimizento, ele simplesmente quer ter o direito de todo mundo. Então é muito complicado você, quanto mulher, por exemplo, negra, até eu, mas a gente homem usa muito pouco, né? A gente parece um mutante, assim, não pensando no negro, a gente homem branco, amarelo, roxo, a gente não se cuida muito, a não ser Matias aí que tá com a barba bem feita, parecendo aqui um urso, mas tá tudo bem, a professora Riva não ri, né? Então, as mulheres irem comprar cosméticos e não ter da tonalidade da pele. Eu já vi balconistas em farmácia dizer para amigas minhas que ela mandasse fazer em farmácia de manipulação, porque a pele dela é muito difícil para um produto. Aí eu fiquei pensando, como assim difícil para um produto? Quer dizer que a indústria farmacêutica não pensou ainda que existe preto no país? O preto ainda está lá na senzala, O preto ainda está excluído, ele não pode usar uma roupa, ele não pode entrar no supermercado, ele não pode... Será que, falando de saúde, ele não pode ter o mesmo direito, né? Então, quando, às vezes, eu já presenciei, já ouvi falar pessoas dizendo desse jeito, gente, o médico lá do meu PSF me atendeu tão bem, eu fiz, que bom, né? Caramba, eu tô impactada. Eu fiz, gente, por que tá impactada, menina? Fiz, porque eu fui atendido tão bem, tu nem imagina como ele me atendeu, ele verificou, eu fiz, meu amor, é o trabalho dele. O mínimo que ele faz é ele atender bem,
Isso desde a auxiliar de saúde bucal, ao médico, ao fisioterapeuta do NASF que está ali, qualquer profissional, ao recepcionista, a equipe precisa atender o indivíduo bem. Seja negro, branco, amarelo, manco, sem olho, com olho, enfim. Então a gente precisa humanizar. E eu acho sim, de verdade, que existe sim déficit na educação. Isso eu falo da minha formação. A professora Riva pode falar da formação dos médicos. E existe... Eu acho que a professora Riva, ela vai ser daqui a uns anos, hoje já é, mas daqui a uns anos o nome dela vai ser muito soprado dentro da medicina, dentro da ciência de saúde, ela entre outros, porque quando você entende que um profissional, ele coloca um debate desse, eu quero de verdade colocar isso dentro do ensino superior, que é onde eu consigo ter um andamento, e do ensino tecnológico, profissional. Eu quero colocar isso em debate, como a professora Riva está colocando a instituição pública, dentro dos cursos de medicina, por exemplo, e que se expanda para outros. O debate ser referência nessa área de diversidade na saúde e entender que nós precisamos, tá? Então, releva aí o som. Então, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos debater isso, e não ficar só em política da pessoa negra lá em saúde coletiva, que é 10 horinhas, é dizer, gente, o negro existe, viu? Vocês, tudo bem, turma? O negro existe, então a gente vai fazer isso. Mas, no final das contas, se vocês repararem, quando vai ser o atendimento, ele é o mesmo. É o mesmo atendimento do branco, do amarelo, enfim. Então, cadê a particularidade? Não, mas é negro. Negro é igual. Todo mundo é igual. Gente, ninguém é igual. Nós somos diferentes, porém vivemos numa sociedade que tem de ser igualitária em seu contexto civil. E é um debate muito longo e cansativo. Eu entendo a empolgação, mas a gente tem agora só 11 minutos para finalizar. Mas, assim, só... A câmera caiu, Fernando. Ou tu desligou para a gente não te ver? Não, é porque está oscilando aqui a câmera, mas eu estou ouvindo. Tá, voltou. Mas é interessante esse negócio que tu fala, eu vou só dar um aparato geral e aí eu vou para as perguntas, tá? Só são duas, então vai ser rapidinho. Mas é interessante isso que tu fala, da questão da identificação a partir do módulo, né? Esse estudo da gente também é muito interessante, porque ele mostra que um aluno se coloca quanto ele se percebeu quanto uma pessoa negra a partir dele ter estudado a temática da pessoa negra. Então ele não sabia que era uma pessoa negra, né? E ele se coloca. E Fernando falou uma coisa muito engraçada, que é a questão do mimimi, né? E realmente existe um mimimi, porque o mimimi, ele se refere a criança chorar por querer comer, por querer alguma coisa que é dela, que é a comida, que é o espaço dela. E existe realmente um mimimi, né? A pessoa preta, os LGBTQIA+, qualquer outro grupo que a gente vai tratar, realmente, chamar de mimimi, para mim, quanto LGBTQIA+, dizer que é um choro, etc., para mim é um mimimi, porque eu tô chorando por uma coisa que foi me tirada, né? Então eu choro mesmo. Choro, eu grito, eu esperneio, eu especulo, porque eu preciso disso, né? É tipo a criança vai chorar pelo leite, porque ela precisa daquilo, e a gente precisa do direito da gente. Então pode dizer que é feito o Babu pega o cabelo dele, né, lá na discussão do BBB, e coloca assim, eu ressignifiquei, porque Babu vem de babuíno, né? Babu Santana passou o bebê ano passado, ele pegou e transformou como nome dele. Então pode dizer que eu sou mimimi, pode dizer que eu choro, eu não tô nem aí, eu tô realmente chorando pelo que é meu, né? Então eu não me importo. Mas, Fernando, te perguntando... Natália pergunta se durante a pandemia já há atualizações do DataSUS informando sobre o número de óbitos materno das mulheres negras no país e na Paraíba, se já existiu essa atualização durante a pandemia. E a professora Rilva também pergunta se na elaboração do teu projeto de pesquisa, né, do seu grupo de investigação, houve dificuldade em considerar as diferentes variáveis relacionadas à cor e à raça, e a dificuldade no agrupamento em relação à determinação de etnia de cor e raça. Então, se houve dificuldade na tua pesquisa, né? Se houve essa atualização do DataSUS e se houve essa questão de conseguir diferenciar entre etnia e raça. Eu vou te deixar. Eu senti a dificuldade de entender a segunda pergunta, Matias, por favor. Tá. A professora Riva perguntou se houve dificuldades, quando tu foi pesquisar lá no DataSUS, né? Se houve dificuldades em tu considerar as diferentes variáveis em relação da cor e a raça, né? Se houve essa dificuldade quando foi pesquisar. Deu para entender agora? Vamos lá. Primeiro, a nossa zona de tempo que a gente optou, ela não tem em 2020 e em 2021. Então, o Covid, ele não está impactando aí, né? Isso é ruim. Porém, eu tenho acesso, né? O meu orientador da pós de oncologia, ele é professor da Unilab,
e lá do Ceará, e como ele é epidemiologista, a gente está tentando ver se a gente consegue ampliar um trabalho referente à mortalidade de mulheres, não raça, de mulheres gestantes e puérperas nesse momento de Covid. E eu estou com a planilha que está deixando meu computador muito, muito, muito pesado, que a planilha é muito grande. Tem dados desde o dia 17 de março de 2020, e quando eu filtro só dentro desse perfil de mortalidade, tem muita autodeclaração dessas mortalidades de mulheres negras, e eu acho muito interessante, mulheres negras e mulheres pardas, eu acho muito interessante, né? Eu não tenho como ter esses dados agora, porque não foi tabulados nada, são dados brutíssimos, mas são dados super relevantes que possivelmente em um momento serão divulgados pela gente ou por alguma outra identidade. Mas sobre o DataSUS não tem ainda nada referente à Covid específica dentro disso, e até porque a última atualização foi 2019, referente à mortalidade materna. Então, a gente não tem essa relação. Referente à dificuldade de variáveis, de fazer a correlação, a gente não fez ainda essa correlação, a gente ainda está na estruturação de bancos, legendas, então ainda está em estratificação. Acredito que não vai dar tanto trabalho, mas quando a gente fala de etnia, lá em cor e raça, ela vai trazer isso, não vai trazer etnia. Então, a etnia não está mais lá. Se vocês derem uma olhada, eu não sei se quando vocês forem fazer inscrição aí nas vidas, vocês vão ver que a gente não tem mais a conexão de raça e etnia. Hoje é raça, cor e raça, e se tiver etnia é isolada, tá? Porque já se sabe-se que raça é raça e etnia é etnia. Mas se vocês forem mais ou menos há poucos anos, né, professor? Uns 4 anos atrás, 3, arrisco dizer que está 2 anos atrás, né? Porque eu me lembro que na minha última seleção ainda era raça/etnia. Então, quando a gente for fazer a tabulação dessas correlações, acredito que não vai ter problema, por enquanto não está surgindo. E sobre o Covid, tem alguns dados, mas são muito incongruentes e muito, muito difíceis de trazer, porque tem que fazer toda a tabulação, que são aqueles que a gente consegue pelos centros epidemiológicos, pelas as zonas de observação. Dentro da DataSUS, não. Passar a palavra para a senhora agora mesmo. Obrigada, Matias. Nós agradecemos ao Fernando pelo compartilhamento de suas experiências, tanto na construção, né, do projeto de pesquisa, que essa construção é um momento assim muito rico, né, da investigação também, né, de busca de dados na literatura, de elaboração do problema de pesquisa, e exige, assim, muita leitura, capacidade de análise, crítica. Então, esse momento do seu projeto também é muito rico e traz muitas contribuições, né? E eu gostaria até, eu vou buscar, ver se tem alguma página, não sei, pode ser até algum weblog na internet que apresente, né, as experiências do grupo de pesquisa do qual você faz parte, né, porque eu não conhecia, né, passei a conhecer agora, achei realmente muito rico, né, esse grupo. O objetivo desse grupo. Então, um projeto que certamente terá muita contribuição na perspectiva da interseccionalidade gênero-raça, né? Vou ficar atenta para ler quando for concluído, publicado. E, sobretudo, agradecemos, Fernando, sua disposição para compartilhar conosco suas experiências, tanto pessoais, quanto profissionais, quanto as manifestações de racismo no seu cotidiano e no serviço de saúde também. E foram tantas as questões que você pautou que ficou difícil até comentar o que foi mais relevante, porque tudo foi, né? Então, parabéns pelo trabalho, persista nessa linha,
que é extremamente relevante e promissora, né, na investigação das disparidades raciais e étnicas em saúde no nosso país, no nosso estado. Agradecemos também as sugestões de leitura, né, esse da interseccionalidade coordenado por Jamila Ribeiro está disponível gratuitamente na internet, né. E quanto ao que você disse sobre a minha participação, nessa perspectiva da diversidade, ela é muito recente, né? Muito recente porque, enquanto leitora, eu tenho mais tempo, né, de participação, mas foi uma participação muito intimista ainda, né? A partir do momento em que surgiu essa nova disciplina no nosso curso de medicina, então eu passei a ministrar esses cursos e tenho muita vontade de aprender mais a cada dia, a cada turma, né, dos nossos cursos, do nosso curso, né? Em relação já é a segunda vez que o Matias lembra do José Ricardo Aires, né, do professor José Ricardo Aires. O livro que eu tenho dele é o Cuidado, né, Trabalho e Interação nas Práticas de Saúde, não é esse que você citou, Matias, eu ainda não tenho, eu gostaria até que você depois me passasse o título, né, que aborda melhor a questão da vulnerabilidade, né. E quanto à pergunta da Natália, foi extremamente, assim, atual, né, contemporânea, na pandemia que estamos vivenciando. Eu posso lembrar do que aconteceu em 2009, né, então, porque todos esses dados, eles vão aparecer depois, né, e então, em retrospecto, é que nós vemos o que aconteceu, né? Então, como não há dados ainda sobre o impacto da Covid na mortalidade materna, né, no caso seria por causas indiretas, tem também, né, já o histórico de 2009, quando a influenza A, né, aquela epidemia de H1N1, impactou, né, se você for observar os gráficos, né, as curvas de mortalidade materna, no momento do surto de H1N1, aumenta a mortalidade materna por causas indiretas, né? Então, o que vai acontecer, digamos, no próximo ano, quando observarmos o gráfico de 2020 de mortalidade materna, né? Então, a gente espera que, assim, o que aconteceu em 2009 vai acontecer com muito maior magnitude, não é, Natália, Fernando e caros participantes aqui do nosso encontro. E, assim, já há alguns artigos, mais ensaios publicados, né? Então, eu tinha lido um artigo de Márcia Pereira Alves dos Santos, da Abrasco, e ela fala justamente isso. Ela tem um título, e eu localizei aqui o artigo, que ela coloca: os negros nas listas de óbitos são os últimos na fila de vacinação. Então, aqui coloca a invisibilidade, né, das pessoas negras na atenção à saúde, que se tornou muito mais evidente agora, nesse momento de crise pela pandemia. Muito interessante esse texto, que está no site, né, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco. Achei, assim, muito pertinente, e embora não haja ainda estudos empíricos de campo, né, resultados ainda de pesquisas, mas há já os autores, principalmente os autores que não tornam, né, invisíveis, né, grupos como os grupos minoritários e os grupos negros, já estão escrevendo sobre essa questão, né, sobre a disparidade que existe aí. Bem, então, eu agradeço mais uma vez, Fernando, e foi excelente, enriqueceu muito a nossa discussão. E outra coisa, você colocou o lugar de fala, mostrando que você está no lugar de fala, e isso foi extremamente
digamos, enriquecedor para nosso debate. Agradeço muito vamos considerar essa sua participação, não é, como uma participação muito especial, né? Estamos considerando essa sua participação. E uma participação também que coloca na prática a questão também do lugar de fala. Muito obrigada. Gente, obrigado pela participação, a contribuição da professora Rio, Fernando, a todos e a todas que estão presentes. No mais é isso, lembrando que segunda-feira que vem estamos aqui de novo para discutir mais um novo tema. Então é isso, até mais, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Mário, deu certo aí?